Minhas caras, meus caros, sob o governo de Jair Bolsonaro, as Forças Armadas voltaram a se comportar, a ser lidas, a se manifestar muitas vezes como se fossem forças de intervenção na ordem civil típicas de republiquetas de bananas. Há uma regressão impressionante. E olhem que elas haviam ganhado respeitabilidade depois da redemocratização, assumindo o papel que lhes reserva a Constituição. Mas veio Bolsonaro para acordar alguns velhos fantasmas, ou então algumas tentações que estavam ali na forma de casulo, doidas para nascer. E nós temos o desastre que está aí, do ponto de vista reputacional. Levará muitas décadas para que as Forças Armadas consigam voltar a um estágio em que já estavam. Nós vimos ontem a manifestação que eu classifiquei de asquerosa do general Luiz Carlos Gomes Matos, general da ativa, presidente do Superior Tribunal Militar, que estava furioso com o conteúdo de gravações de sessões do STM entre 1975 e 79, em que ministros admitem que havia tortura durante a ditadura. Vejam, não é uma atribuição, não se trata de alguém dizendo isso sobre os ministros, eles próprios estavam falando nos julgamentos, nas sessões. E pelo menos dois deles lamentando que assim fosse. Ah, mas o general ficou furioso, né? E disse que aquilo não estragou a Páscoa, a sua Páscoa, e disse nem a Páscoa de nenhum de nós. Nós quem? Quem fala em nós, suponham eles. Nós, general, o senhor se refere aos militares? Eles quem? As oposições, os torturados? Se eles são os torturados, esse nós são os torturadores? De quem o senhor está falando? O senhor se coloca como um membro de um superior tribunal militar ou como uma espécie de interventor, como eu disse aqui? A verdade é que há um mito que vem desde a eleição de 2018. Bolsonaro cansou de dizer na campanha que as esquerdas, né, que o PT sucateou as Forças Armadas porque assim ficava mais fácil o comunismo controlar o Brasil. Isso é uma mentira descarada. Os presidentes que mais investiram nas Forças Armadas depois da redemocratização chamam-se Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Ah, eu provo, né? Lula reequipou todo o exército, deu recursos para isso. O submarino a propulsão nuclear da Marinha também surgiu em razão de investimentos feitos pelo governo Lula. A compra dos caças se deu no governo Dilma, mas começou no governo Lula entre 2003 e 2011. O orçamento da defesa cresceu 147%. Em 2014, esse orçamento era de 31,7 bilhões de dólares, pouco menos do que da rica Coreia do Sul, que vive em guerra com a Coreia do Norte, uma guerra que está ali, não é ativa, mas ainda declarada. Não é? Então, há o mito de que as esquerdas desaparelharam as Forças Armadas, sucatearam as Forças Armadas, e a verdade é que fizeram precisamente o contrário. Não é? Nós ainda teremos de estudar as razões dessa regressão militar. Ah, claro, a Lava Jato dizendo o mundo político não presta, etc. Os militares disseram, bom, então talvez possamos fazer melhor. E não podem, como sabem, os familiares de 622 mil mortos de Covid-19. Há o que eu chamo de distorção da geração Haiti. A tal força de paz que foi, na verdade, fazer a guerra naquele país e começou a achar que é realmente interessante governar
pelas armas. Há muita coisa a ser pensada. Agora, definitivamente, as Forças Armadas precisam levar a sério a hierarquia. E no topo do comando está uma palavrinha: Constituição. É isso aí.